Benhaja News. Espaço Notícias. Spotlight. Short News aqui no Benhaja. Voltando um pouco mais para o 25 de abril, nas festividades, quando o presidente Rebelo de Sousa encontrou os jornalistas estrangeiros residentes em Portugal, fez aquela declaração sobre a reparação, e aqui está a resposta do primeiro-ministro português. O governo responde a Marcelo: não está em causa nenhum processo de reparação. Recorde-se que o presidente, depois dessa declaração do primeiro-ministro, antes dessa declaração do governo, o presidente rematou de novo, que foi no último sábado, voltou a defender este sábado que Portugal deve liderar o processo de assumir e reparar as consequências do período do colonialismo. José Gama, o primeiro-ministro português está certo em se desmarcar do presidente português? Quem faz a gestão do país em Portugal é o governo. Quem está à frente do governo é o primeiro-ministro. O presidente em Portugal funciona como um árbitro. Então, quando há um pronunciamento de reparação a um outro Estado, isto envolve fundos. E quem mexe com os fundos é o governo. Então, o presidente de Portugal não pode fazer pronunciamentos que comprometam a ação do governo, ou o OGE, ou o orçamento. Então, ele fez pronunciamentos, por isso é que os governantes, os parlamentares, estão a vir a público em fazer aqui uma retificação dos pronunciamentos do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Por isso é que o novo primeiro-ministro está a dizer que não está em causa nenhum processo de reparação, porque o governo não debateu, o parlamento também não debateu, então o presidente não pode falar de algo que as forças políticas não debateram nem o mandataram para falar. Eu penso que foi uma emoção do momento do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e deu este alvoroço todo. E Portugal está a lembrar também aqui que eles também, se fosse para a reparação, é isso que eles estão a dizer, e tem lógica, eles dizem que se fosse para isso, também iriam ter que pedir reparação nas pessoas, nos outros povos que os governaram, né? Os árabes passaram por lá, os romanos também passaram por Portugal, e eles nunca pediram reparação. Cada um que passou também fez lá algumas coisas. O Portugal acha que esteve em Angola, desenvolveu Angola, fez de Angola também, na altura, uma potência regional. Até a dada altura, Angola estava mais desenvolvida que o próprio Portugal. Então, eles acham que não devem nada, não tem que se fazer nenhuma reparação, porque houve também aqui danos. Há portugueses que, ao saírem de Angola, perderam as suas fazendas, os seus bens empreendimentos. Mas, Gama, aqui tem alguns pensadores ou alguns cidadãos angolanos que dizem que os bens que eles tinham em Angola, as fazendas que eles diziam que eram suas, não eram suas fazendas, porque eles estavam numa terra alheia e eles vieram à força e estavam a subjugar o povo que eles encontraram. O porquê que aquela propriedade deve ser considerada propriedade dos portugueses? Porque eles pegaram mão de obra gratuitamente de vários dos povos de Angola que trabalhavam esforçadamente, eles enriqueceram e não lhes pagavam salário. José Gama, estamos a falar da época da escravatura. Sim, é assim, os portugueses quando chegaram a Angola, ao território
que veio a se chamar Angola, eles chegaram na costa. Os nossos povos não estavam na costa, estavam no interior. Malães, daí depois de Luanda, Kisama, viviam ali, no interior. Não sei qual era o mito que eles tinham pelo mar, mas viviam distante do mar. Os portugueses chegaram na costa, foram ocupando. Aquilo foi chamando colônia portuguesa. E os africanos nunca contestaram aqueles territórios. Só depois é que os portugueses queriam mais e foram fazendo acordos. Foram fazendo acordos com os reis, com os sobas e os reis, e muitos cediam também as suas terras, porque os portugueses vinham, ofereciam coisas aos... Já não lembro que tipo de mercadoria davam. Ofereciam mercadorias, faziam trocas. E muitos davam também terrenos, é que davam também os próprios portugueses. Mas só mais tarde que os portugueses teve aquelas guerras com a Gingambande. Não, por que eles queriam a guerra com a Gingambande? Porque a dada altura, os portugueses eles comercializavam os escravos. A Gingambande também tinha escravos. Os portugueses já nos encontraram com escravos. Porque naquela altura era normal todos os reis terem escravos. Você se porta mal, não há tribunal, não há nada, fica escravo. Então, a Gingambande já comercializava escravos com os portugueses. Só que a dada altura, os portugueses, quando fossem pegar escravos, os escravos fugiam e iam para a Gingambande. E aquilo estava a trazer danos econômicos ou prejuízos econômicos aos portugueses. Então, o que é que eles tomam? O que é que eles fazem? Porque os escravos, porque é que iam para a Gingambande? Porque acreditavam que a Ginga tinha poderes, tinha feitiços também, tinha lá os seus feiticeiros também, ou os seus conselheiros feiticeiros que tinham na época, que lhes dava proteção. Então, todos eles fugiam para a Ginga. O português, para fazer correção disso, para não terem prejuízos econômicos, decidiram derrubar a Gingambande e pôr um outro primo dela, Ngolahari. Está a perceber? Então, daí que houve aquela resistência de quase 40 anos para tentar destronar a Ginga e não consegue. Ela estava na luta pela resistência. Então, havia essas cooperações entre os nossos locais com os portugueses, porque os portugueses também, por exemplo, havia reinos, nós não tínhamos armas, como é que nós lutávamos com os portugueses? Com paus, pedras, todos os meios que tinham ao nosso alcance. Mas eles não, os portugueses já tinham armas de fogo. Quando eles chegaram com naus, mas agora, tem aqui um pormenor, eles quando chegam no nosso litoral, eles não encontraram os litorais explorados pelos africanos, isto não lhes dá o aso de dizerem que é um território que eles encontraram virgem e pronto, se instalaram e aquilo tornou-se deles, colônia deles. Isto está mal, José Gama, porque o Império do Congo... Os nossos próprios reis davam também terras aos portugueses. Por isso é que eles, a dada altura, não estavam a se entender com a Xinga. Queriam pôr ali um outro rei, que era para ver se lhes cedesse mais terras. Estávamos num contexto que deve ser entendido, que era pela luta de terras. Houve um período que estavam os portugueses, depois vieram também os holandeses e por aí fora. Era o período de chegar a ocupar terras. Ocupava, não tem ninguém, ocupas, fica tua. Era assim. Tá bem. Não vamos entrar muito em pormenores dessa discussão. Pois, mas a questão é a reparação que nós estamos que Portugal levantou o debate, né? E nós já falamos aqui de outra vez. Para nós, soa bem esse termo reparação, vamos nos sentir vingados, etc. Ou estás pedidos de desculpa. Isso de pedir desculpas acontece sempre. Agora, o que nós podemos fazer é ter uma boa cooperação. Há informações que os portugueses têm sobre a Rainha Ginga, Mutu Yaquevela, etc. Podem nos dar uma cópia também para o nosso acervo. Que eles têm, por exemplo, que os padres vinham, faziam anotações sobre os nossos reis. Nós, naquela altura, como é que eram as nossas vivências, que eles têm lá, nos dão cópia. Alguns utensílios,
coisas roubadas ou tiradas que os reis deles poderiam nos oferecer, nos dar de volta. Podia-se fazer, podia haver esse tipo de cooperação. Para termos também aqui, para nós estudarmos. Veja uma coisa, nós, para estudarmos às vezes a Rainha Gingambande, temos que ir para Portugal. Porque é lá onde o seu confessor, o padre que lhe assistia, que fez as anotações, tinha tudo, e os portugueses, os governadores portugueses que passaram em Angola no tempo dela, que faziam as anotações dos seus diários. Os diários estão em Portugal. Nós não tínhamos a cultura de escrever nada, por isso é que não tínhamos anotação. Por isso é que a nossa história só começa a ser escrita desde o momento em que o português veio. Por quê? Porque é ele que tinha a lapiseira e o caderno para escrever, para fazer anotações. Antes da chegada de portugueses, não temos nada apontado, quase nada apontado. Então, uma boa cooperação com Portugal, eles podem contribuir para nos dar informação. Para amanhã não temos que ir atrás deles e buscar os dados. Mas agora, historiadores dizem que não é verdade que os portugueses chegaram em África, ou melhor, na costa, na contracosta, na costa angolana, encontraram povos altamente primitivos. Dizem os historiadores que os angolanos eram portanto, os povos daquela época eram organizados, tinham os seus tribunais que funcionavam, usavam vestuário de tecido. Existem até imagens que mostram, por exemplo, o rei do Congo que comprava os seus tecidos no reino do Ghana ou no Império do Ghana e por aí fora. E só que depois tem outras narrativas que dizem não, eram mesmo primitivos e tal e tal. Portanto, existe ainda muito trabalho por se fazer. Agora, tem aqui algo que diz... Quase que não tínhamos infraestruturas, prédio, casas de tijolo, etc. Tecnologia não tínhamos. Eles é que vieram, por exemplo, com as armas. Mas já encontraram, nós já tínhamos a nossa própria moeda. O Reino do Congo já tinha a sua própria moeda, já estava muito bem organizado o Reino do Congo. Já estava, já tinha instituições a funcionarem. Ele cobrava impostos. Mesmo no tempo da Gingambande já se cobrava imposto, não se pagava com dinheiro, mas podias pagar com boi, com produtos, etc. E isso é que tornava os reinos depois ricos, né? Porque eles depois viviam destes impostos. Cada um vinha, dava um cabrito, dava um boi, não sei quanto, já tinha isso. Já tínhamos a nossa própria medicina, que até hoje, nossas plantas, aqueles tratamentos tradicionais que não aprendemos com os portugueses. Os portugueses já encontraram isso conosco. Isso de tratarmos, por exemplo, quem tem, por exemplo, problema de intestino, faz um chá de folhas de goiaba, quem tem sei lá o quê, faz com folhas de abacate. Naquela altura, todo o tratamento era a base feito que nos tratávamos com ervas. Já tínhamos a nossa própria comida, mandioca, o fungo, a forma como se faz o fungo. Vê só o fungo, que era uma raiz, vem de uma raiz, aquele processo todo, ele seca a raiz, por vezes a mandioca é venenosa, ele põe durante 2 dias na água para tirar o veneno, ele seca, pisa, transforma aquilo em pó, todo ele branquinho, peneira, e dia seguinte te transforma aquilo em fungos. Quer dizer, vais pôr água, aquecer a água quente, e aquele fungo. O fungo parece uma ciência. É um processo longo. Sim. É ciência, Gama. É um processo longo. Porque aquilo é todo um processo laboratorial, não é? Digamos assim, rudimental, mas era. Alguém que não conhece diz, olha, transforma isso em fungo. Ele não vai saber, porque tem um processo. E da mandioca depois, para além de sair a fuba, sai da farinha. Tem a farinha, sai da farinha, sai do bombom. Exatamente, farinha musseque, sai do bombom. E ainda usas só para não falar da folha, né, que vais usar para pisar. Portanto, já nos encontraram com isso, com esses pratos.
E depois vem mais a outra técnica do chikwanga, né? Agora também tem o E chikwanga, depois que é o fungo exatamente, conservado. e é um prato, e é um Uhum, prato, o fungo, que não faz mal à saúde, não te causa, não altera as tuas glicémias no corpo, os níveis de glicemias no corpo. Tu uhum. comes o fungo à vontade, podes comer todos os dias, toda a vida inteira, e não é como, não é como o arroz. É gluten free. Uhum, uhum, O uhum. português já nos encontrou com isso. Com óleo de palma, a forma de o hábito a forma de cozinhar o feijão, já nos E encontra. outra, Gama, por exemplo, o óleo de palma, houve um tempo que houve uma propaganda enganosa dizendo que o óleo de palma era nocivo ao corpo humano. Mas então, se os nossos povos, os nossos ancestrais alimentaram-se muito e muitos e muitos anos, o óleo de base era o óleo de dendém, que é o muamba, não é muamba de dendém, o óleo de palma. E veio-se descobrir depois que o óleo de palma não é nada nocivo, porque até o óleo de palma é utilizado em várias indústrias aqui nos países superindustrializados. Os biscoitos, a Nutella e tantos outros produtos por aí fora têm o óleo de palma, tá a ver? Tem o óleo de palma como aditivos. Olha, aqui diz o Paulo Pereira José Gama, o Paulo Pereira que está de acordo com a reparação. Essa reparação deve Uhum. ser assertiva e ponderada no seu sentido, senão fica mais só um fair driver. Depois tem alguém que pergunta, essa pergunta aqui da Isabel Félix não é o caso. Tem aqui uma outra pergunta interessante, não sei onde é que foi parar essa pergunta. Portanto, eu vi aí uma outra pergunta que era muito interessante para o Gama. Em, não, esta pergunta aqui do Lucia Santos penso que não é o caso também. Então, se um homem adulto conquistar uma criança e ele ceder a culpa é da criança, bom, aqui é uma ironia, não é uma dica irônica, é aquilo do português chegou e tal e que, bom, não tinha aqui uma pergunta que eu vi que era interessante, mas fugiu-me, peço perdão a todos, a quem fez aquela pergunta, mas as pessoas estavam aqui a dizer coisas também interessantes, não sei se Gama descobriste aí alguma coisa que querias enfatizar no chat, sim. Não, não Ah, consigo encontrar. Não consigo encontrar nada. Perdoem-me, talvez disseram coisas interessantes, estava mais concentrado naquilo que o Gama estava a falar. Mas uma outra coisa que eu quero pedir aos internautas aqui, estou a ver só 71 likes. Aqui estamos a falar de coisas muito interessantes, pá. Eh, Procurem nos premiar com mais alguns likes, coloquem likes, vamos lá chegar a 100 likes. Coloca o teu like, tu ainda não colocaste o teu like, somos 250 pessoas, ao menos mais 50 de vocês coloquem um like, em menos de 5 minutos vamos bater 100, 120 likes. É muito importante os likes. Metendo like, ajudam para que esse conteúdo possam muitas outras pessoas terem acesso. Prontos, José Gama, eu penso que sobre a reparação, não sei se temos algo mais para dizer. Eu iria perguntar o seguinte: se Portugal partisse para a reparação, eles são 9 milhões de habitantes, penso eu, não é? Se essa estatística não me foge, não verifiquei antes da live. São 9 e tal milhões de habitantes, ou por aí 14 milhões. Se eles partirem para a reparação, eles tinham que reparar com o Brasil, com Angola, eles tinham que indemnizar São Tomé, todos esses países. Será que Portugal iria reger? Iria aguentar? olha, é o que alguém aí falou. Ah, nós estamos a ter simpatias com o tema da reparação, porque a descolonização não foi assim tão pacífica, não foi boa. Eu acho que se fosse boa, se corresse bem, a Angola não. Porque
naquele momento fosse houvesse uma mediação boa, se não viesse depois guerra, né? E Angola dava sequência naquele desenvolvimento deixado pelos portugueses. Ninguém iria falar de reparação. Se nós olharmos aí o Brasil, no Brasil ninguém pensa em reparação. Por quê? Porque a independência deles foi pacífica. Portugal saiu, deixou lá um rei, um Mas imperador. calma, são os brasileiros que estão a exigir a reparação, não? E o Marcelo Sim, mas até o se brasileiro quer é o retorno como é isso aí, ouro que foram levados. Mas isso não é uma coisa, um ou outro que quer. Muito ouro que foi levado para Portugal, que ajudou a desenvolver Portugal. Um ou outro, mas no caso de Angola, nós estamos a pedir por causa disto. Porque aquilo nos trouxe problemas, né? A descolonização nos trouxe problemas, nos trouxe guerra, nos trouxe desentendimento e atrasou o país por cerca de 20 anos. Né? Depois veio um outro poder que substituiu o colono, que se comportou também como colono, atrasou ainda mais o país, ao invés de desenvolver. Primeiro preocuparam-se em desenvolver cada um deles a nível pessoal e suas famílias. Portanto, daí que nós queremos algo, estamos a ver, precisamos de algo e vamos pedir para Portugal, então, que nos repare. Senão não estaríamos a pensar nisso. Portugal alguma vez pensou em pedir reparação aos mouros que lá estiveram? Não. Os mouros. Essa história dos mouros é muito interessante, é muito interessante. Eu aconselharia a muitos dos nossos amigos angolanos, irmãos angolanos, que informassem-se mais, pesquisassem mais sobre os mouros, para começarem a perder um pouco de complexo de inferioridade e por aí fora.